Glória a Deus. Com muita alegria, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Com muita mais alegria, cumprimentos inconformados com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra comigo na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você vai achando aí, vai orando por mim, vai intercedendo. Espero que a mesma glória que Jesus usou Samuel ontem, use eu aqui. Palavra abençoada, glória a Deus. Amém? Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Este é o texto, tome seu assento, por gentileza. Paulo aqui nesse versículo começa com uma citação um pouco diferente com o que ele é acostumado a se apresentar. Em outras cartas, vamos ver Paulo falando, eu, apóstolo de Cristo, eu, servo do Senhor. Mas, entretanto, esse versículo ele se apresenta como o preso do Senhor. Dá a entender que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está em perda, ele está em dores, ele está em agonia numa prisão. Porém, a diferença total é que mesmo Paulo estando nesse estado, ele ainda preza e roga para que os irmãos continuem caminhando como é digno da sua vocação. Vocação aqui não é apenas a sua vocação ministerial, estar aqui pregando, cantando, ensinando, dando com um instrumento nas suas mãos aqui, que por sinal, banda maravilhosa, agradeço a Jesus por esse presente que a gente tem. Mas não é apenas isso. A sua vocação é a sua missão, é o seu propósito, é o porquê de você estar aqui. E o primeiro chamado que Deus tem para nós não é muito longe, não é para ir em lugares, mas uma coisa que muitas das vezes esquecemos. Se alguém estiver ali no telão, coloca para a gente Marcos 3 e 13. Marcos 3 e 13. O chamado de Jesus para nós não é muitas das vezes estarmos sendo vistos, mas o mais principal deles. Marcos 3 e 3. Ele subiu a um monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele. O primeiro chamado, além de tudo, de Cristo para nós, é estarmos perto dele. Estarmos não somente perto, mas estar nele. E do que melhor é estar em Cristo Jesus. Mas, João, por que você está falando sobre isso se o nosso tema é inconformado, é estar em conformidade com este mundo? Calma que vocês vão entender. A gente vai passar aqui e vocês vão entender o porquê disso. Assim, estando em Cristo, nova criatura somos. E no mesmo capítulo, em Efésios, no versículo 22, Paulo vai nos dizer que, concernente ao procedimento anterior, ou seja, a antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem. Esqueçam do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça do engano. Já em Cristo Jesus, as coisas, as atitudes passadas, as ações passadas, as falas passadas, o homem, a mulher passada, não se trata nada mais, nada menos do que um passado esquecido, uma pessoa morta. Porque em Jesus tudo se faz novo. E assim cremos. Porque é aí que vamos chegar em Efésios 5, 14 ao 18. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entende qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. O chamado aqui para nós essa noite é estar mais pertinho de Jesus. Porque no versículo 14, ele nos chama a despertar de um mundo que continua dormindo, continua ignorando as ideologias, as formas de vida que estão vivendo, erradas e
cheias de transgressões, mas Paulo diz aqui: ei, acorda, é o tempo de se inconformar, é o tempo de se levantar como uma nova criatura para mudar, se você realmente quiser esse tempo, um tal grupo, um tal local. No versículo 15 ele vai nos alertar: vede prudentemente, cuide como você está andando, porque se você estiver no caminho errado, como o nosso vídeo aqui disse, você já está condenado. No versículo 16, o versículo menor que temos nesses 5, mas talvez um dos mais importantes: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo porque não somente em outras traduções vai dizer: aproveitem ao máximo o tempo. Então, sim, o nosso tempo está acabando, o nosso tempo está diminuindo, mas o tempo que vocês têm para estar aqui, o tempo que vocês têm para estar no seu quarto orando no secreto, aproveitem ao máximo. Eclesiastes vai nos dizer: procure o jovem na sua juventude ao Senhor, para que no decorrer e nos fins dos seus dias não caia. E é isso, é estar em Cristo ao máximo que você consegue. Dias maus virão, isso é normal, isso é até para nos forjar, mas se estivermos em Cristo, com certeza nada vai nos abalar. Chegando no versículo 18, encerrando por aqui: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não diz uma ordem aqui, mas ele diz um estilo de vida que temos que ter. Não é simplesmente se encher do Espírito vindo aqui, adorando e dizendo: não, eu estou sendo inconformado. Não, eu aprendi, Romanos 12:2 vai dizer: não sede conformados com este século, mas sede transformados pela renovação da nossa mente. Não é só decorar esse versículo, mas é chegar amanhã, que é onde de verdade vai pesar. Vai ficar triste porque acabou o congresso, vai ficar triste porque não está com os amigos, mas é ali que Jesus vai estar mais pertinho de você. E aí você vai poder dizer: não, agora eu posso demonstrar que eu estou inconformado. E nesse encher-vos do Espírito Santo vai chegar Romanos 8,14. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E só sendo filho, você é inconformado. Como o pastor Alex muito bem pregou ontem, ele disse: nas 3 mentes, e a última era a mente de filho. Se você ainda não tem uma mente de filho, eu sei que nessa noite você vai aderir. Eu sei que nessa noite você vai entender o que é isso. E muito mais do que entender, você vai praticar isso. Sendo guiado pelo Espírito Santo, a sua inconformidade não acaba aqui. A sua inconformidade é amanhã, terça, quarta, quinta, todos os dias. Porque se verdadeiramente Cristo disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos céus, nós também devemos estar nele. Nós também devemos praticar o que ele nos manda. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.